Olá pessoal, nesse vídeo eu vou falar um pouco sobre este livro aqui, Raízes da Modernidade, do Henrique Lima Vaz, publicado aqui pela editora Loyola em 2002. Então ele vai falar sobre, ele vai marcar as raízes da modernidade na Idade Média, tá? Então ele encontra ali nos debates das universidades ali do século XIII, o que vai ser as raízes da modernidade. Então ele vai se atentar particularmente num decreto de um bispo de Paris, o bispo Tempier, que ele promulgou ali uma série de erros das doutrinas aristotélicas, né? 219 erros das doutrinas aristotélicas que estavam começando a ser estudados nas universidades, particularmente ali na Universidade de Paris, tá? E, e quebrando o entendimento até então da teologia cristã, que era baseado nas doutrinas de Platão, né? Baseado no platonismo. Então, você vai ter aqui na página 11, né? Ele vai dizer assim: nosso ensaio situa-se no âmbito de uma reflexão que se pretende de natureza filosófica sobre um episódio da história intelectual do Ocidente que preparou, segundo reconhece a historiografia recente, o terceiro grande evento intelectual da nossa história, que vai ser essa crise de 1277. Né? O primeiro evento foi o nascimento da razão grega. O segundo, a assimilação da filosofia antiga pela teologia cristã, né? Particularmente com Agostinho. Santo Agostinho vai pegar a filosofia platônica e inserir ela na teologia cristã. Tá? Vai dar um fundamento baseado na teoria platônica, teoria das ideias, né? O mundo das ideias. Vai trazer isso para a doutrina cristã. E isso vai ficar por um bom tempo, até exatamente esse período aí do século XIII, que aí vai marcar o terceiro período, que é quando a terceira fase seria quando as doutrinas aristotélicas entram na teologia cristã. E isso com Tomás de Aquino e Alberto Magno. Então esse decreto, ele desencadeou esse movimento aí, tá? Que seria esse terceiro momento. Então ele vai dar... E aí, essa entrada do aristotelismo na teologia cristã é que marca a sementinha da modernidade. Tá? Ele identifica isso como um princípio aí da modernidade. Ele vai falar que não que seja a modernidade, é um fundamento, né, que mais adiante vai desembocar na modernidade. Ele fala aqui, ó, proibidas ou permitidas com restrições em 1210, 1215, 1231, formam o corpus aristotélico medieval, que já quase totalmente conhecido, dá um passo decisivo para sua aceitação, quando em 1252, vigorando ainda as proibições do legado papal Robert Courson e do Papa Gregório IX, os Estatutos da Nação Inglesa da Faculdade de Artes da Universidade de Paris incluíram no currículo escolar o estudo das obras de Aristóteles, entre as quais o Tratado de Ânima. Lembrando que as obras do Aristóteles estão sendo traduzidas um pouco antes que isso. Tá? Elas passaram um bom tempo, simplesmente ninguém lia Aristóteles. Né? Ali, por volta de 1200, começam as primeiras traduções do Aristóteles. E paralelamente, também começam a surgir as universidades. Então, que é o ponto para debate dessas ideias. Então, estamos nessa fase aí. Entrava assim oficialmente no corpo dos saberes universitários a antropologia aristotélica, um dos focos maiores da controvérsia doutrinal que se seguirá. Finalmente, a reorganização dos estatutos da Faculdade de Artes, em 1255, inscreve, como já vimos, todas as obras de Aristóteles no currículo de ensino. Tá? Mais adiante aqui, na página 68, ele vai falar assim: a intervenção doutrinal do bispo de Paris
numa controvérsia em torno de ideias fundamentais da concepção teológica filosófica, então predominante, que era a de Agostinho, né, baseada em Platão, acabou por torná-la provavelmente a mais importante decisão magisterial da Igreja da Idade Média, cujas repercussões se estenderão até o século XVII. Tá? E aí ele fala desse aristotelismo na página 30, ele fala que o mais correto seria definir aristotelismos, porque era mais de um, tá? Você tem do Alberto Magno, tem do Tomás de Aquino, que não é exatamente igual, mas são aristotélicos, tá? E aí, essa questão das teses de Santo Agostinho, então vão sofrer um baque ali com Alberto Magno, com Tomás de Aquino, quando eles inserem Aristóteles ali na teologia católica. Mais adiante, no século XIV, vem o nominalismo de Guilherme de Ockham. Também vai ser mais um golpe a essas teses platônicas, né? Porque o nominalismo de Ockham ele vai acabar com a ideia dos universais platônicos. Tá? Ele vai questionar essa ideia dos universais platônicos. Então, essa crítica do Tomás de Aquino, né, ela de início ela vai enfrentar resistências. Ela não vai emplacar de uma primeira vez, né? E então, só depois, quase um século depois, já no século XIV, é que Tomás de Aquino vai ser canonizado. E aí as teses dele vão fazer parte realmente do corpus da igreja, né? Então as teses do Tomás de Aquino vai ter um tempo ainda para ser aceita, tá? Ao contrário do que se supõe um estereótipo corrente, a escolástica, na sua idade áurea, não formou um bloco doutrinário rígido e coerente, mas mostrou-se como um mundo intelectual em plena efervescência, agitado por tensões e oposições. Esse aqui é um exemplo, um debate grande dentro da igreja entre os defensores de Agostinho, aí temos São Boaventura, está nessa época, né? E os defensores das teses aristotélicas, de Averroes, né? Que é o grande intérprete de Aristóteles, né? Que é o Tomás de Aquino, Alberto Magno. Então, isso mostra que a igreja não é esse ciclo tão monolítico assim, né? Existem tensões e oposições dentro da própria igreja ali, né? Ele está marcando isso, página 37. Depois, na página 50, ele vai falar aqui, ó, das traduções de Aristóteles, de 1248, da Ética de Nicômaco, feito por Robert Grosseteste. Assim, as teses do Aristóteles vão ganhando mais difusão, tá? A partir dessas traduções. Outra questão que eu queria falar também é nessa discussão, nessa migração entre o agostinianismo e o aristotelismo, né, você tem uma migração também de uma ontologia da essência para uma ontologia da existência, né? As condenações de 1277, elas questionavam, né, as proposições aristotélicas que limitavam o poder de Deus e promoviam uma visão mais rígida do mundo, e que implicava um universo eternamente existente em leis naturais imutáveis. Então o bispo Tempier, ele, na sua condenação de Aristóteles,
ele buscava reafirmar a liberdade e a onipotência de Deus. Ou seja, Deus não estava limitado em criar este mundo aqui, ele poderia criar qualquer outro. Ele não está limitado por nenhuma lei natural conhecida ou pela lógica aristotélica. Ele poderia criar qualquer mundo, né? Então, essa nova ênfase abriu caminho para uma reconsideração da natureza do ser e da existência, destacando a contingência e a possibilidade de um mundo diferente daquele descrito pelas doutrinas aristotélicas. Em outras palavras, a existência concreta e a ideia de que Deus poderia criar, sustentar seres e realidades de formas que transcendem as leis racionais conhecidas, começou a ganhar importância. Então, isso deslocou a atenção de uma ontologia centrada puramente na essência para uma ontologia da existência. Então, tem esse movimento aí que o próprio Henrique Vaz considera como um movimento fundamental. Aí. Na página 72, ele vai falar sobre isso. Ó. Do ponto de vista da nossa leitura, a significação mais profunda da crise do século XIII, que é essa crise aí em torno do aristotelismo, né, deve ser vista justamente nessa difícil passagem da ontologia da essência para a ontologia da existência, que tem lugar num percurso metafísico de extrema complexidade e altas exigências especulativas. Tá? Ainda aqui na página 86, ele vai falar ainda sobre essa questão. E depois eu queria falar uma questão do tempo também, que eu achei muito interessante, que ele fala a questão do tempo, né? Que estamos também redefinindo o papel do tempo. A doutrina cristã da criação apresenta-se historicamente como um dos terrenos onde a filosofia e a cultura modernas mais profundamente lançaram raízes. A novidade em face da concepção antiga de tempo, trazida pela ideia de um tempo finito e histórico, dotado de uma estrutura linear e evolutiva, em contraposição com a representação de um tempo cíclico do pensamento antigo. Pensamento antigo, você tem a ideia de um universo eterno, tá? Tem a ideia de um universo eterno, tá? Então, ele traz a ideia de uma história cíclica. As coisas não têm um Big Bang, né? Não tem um início, não tem uma criação do nada. É uma fase cíclica. Representou a mudança profunda na visão da realidade por parte do homem ocidental. A ideia de que um tempo em evolução, onde o novo se mostra sempre na sequência do antigo, e a invenção prevalece sobre a repetição. Repetição é a questão do tempo cíclico, né? As coisas estão sempre se repetindo, não tem começo nem fim, né? Está ligado essencialmente à revelação de um Deus criador. O Deus criador, sim, vai ter um momento que vai ter um início, tá? E vai ter um fim que vai ser o quê? Quando Jesus voltar. Então existe uma história linear. A gente sai de uma história cíclica e começa por uma história linear, tá? Há um tempo transcendente e imanente à história humana, o Criador nela revela-se como uma presença ativa que suscita nos indivíduos o imperativo de uma resposta ao seu desígnio de salvação, traduzido numa progressão que caminha no tempo para uma plenitude final. Então aqui ele está dizendo que essa ideia de uma progressão no tempo linear, progresso, a ideia de que vamos ter algo novo, né? Então essa ideia do novo está ligada essencialmente à revelação de um Deus criador, que aparece ali com o cristianismo. Então a doutrina cristã, ela introduz esse elemento aí, esse elemento de um tempo linear. Então esse novo olhar sobre o tempo também é uma característica do cristianismo. Então,
Ou seja, o livro ele marca então essa questão da origem da modernidade, está trazendo isso para as discussões teológicas ali do século XIII, quando o aristotelismo está sendo adotado pela igreja. Não vai ser adotado de primeira, vai demorar um tempo, mas isso vem com Alberto Magno e Tomás de Aquino, e em algumas décadas isso já vai estar estabelecido na igreja. Muito obrigado, então.